Bom, boa noite a todos. Tá? A gente vai avançar aí no nosso curso de matemática financeira. Então, hoje a gente dá sequência aí e trabalha um conteúdo novo. Esse conteúdo ele também tem uma grande aplicabilidade aí, que vai tratar especificamente dos sistemas de amortização de empréstimos ou de financiamentos. Então, toda vez que você compra aí um veículo financiado, um imóvel financiado, isso tudo vai ser tratado aí dentro desses sistemas aí de amortização. Então, inicialmente é interessante saber, tá, que esses sistemas aí eles foram desenvolvidos basicamente para a gente trabalhar aí com operações de empréstimos e financiamentos de longo prazo, tá? Por quê? Porque esses empréstimos e financiamentos de longo prazo vão acabar envolvendo aí desembolsos periódicos aí por um longo período. E normalmente esses desembolsos periódicos aí, eles também aí acabam acompanhando aí dentro deles aí os encargos aí financeiros, tá? Uma característica extremamente importante aí desses sistemas de amortização é que em todos eles, basicamente, a gente vai trabalhar com o critério aí dos juros compostos, tá? Então, esses juros compostos, eles acabam aí incidindo aí sobre o saldo devedor, tá? E o que que acontece? Normalmente, como os valores aí financiados de um imóvel ou de um veículo, dependendo do veículo, são elevados, esse saldo devedor ele acaba também se tornando muito elevado e você acaba tendo que computar juros em cima de um valor muito elevado. Por exemplo, se eu faço um financiamento lá de R$ 100.000 e a taxa de juros que foi contratada é de 1% ao mês, só de juros aí eu pagaria o equivalente a R$ 1.000 por mês. Tá? Obviamente, a prestação ela não é somente para pagar os juros, você tem que amortizar e liquidar aí a dívida. Então, essa prestação acaba aí ficando um pouquinho elevada, mas a gente vai entender aí esses sistemas aí de financiamento. E o que que acontece? Para cada sistema aí de amortização, vai ser construída aí uma planilha financeira. Então, a gente vai construir aí planilhas financeiras e nessas planilhas aí, tá? Que vão ter lá determinadas informações padronizadas, a gente consegue aí identificar os diversos fluxos aí de pagamentos e recebimentos ao longo de todo aquele período, tá? Essas modalidades aí de pagamento, elas podem ser com carência ou sem carência, tá? Isso aí vai ser especificado lá no contrato quando se for fazer lá o financiamento, tá? Dentre esses sistemas de amortização aí, a gente pode destacar alguns, tá? O primeiro deles, sistema de amortização constante, tá? O próprio nome já diz, as amortizações aí são constantes, tá? A gente vai trabalhar com essa modalidade aqui. O objetivo da aula de hoje é entender aí e aprender a calcular esse sistema de amortização constante. Um outro sistema que também é bastante utilizado é o sistema aí de prestação constante, tá? Esse sistema também é conhecido aí como sistema de amortização francês ou tabela Price. Além desses dois aí, a gente só vai trabalhar com essas duas modalidades, a gente também tem diversas outras modalidades de sistemas aí de amortização, tá? A gente tem o sistema de amortização misto, temos aí o sistema de amortização americano, temos o sistema de amortização variáveis, de amortizações variáveis, temos o sistema de amortização alemão, enfim, são vários aí os sistemas de amortização. No nosso curso aqui, a gente vai trabalhar basicamente com dois sistemas de amortização: o sistema de amortização constante e o sistema de prestação constante, ou sistema de amortização francês. Tá? Inicialmente,
é entender aí o que vem a ser esse sistema de amortização de empréstimos ou de financiamentos. Eles tratam basicamente da forma pelo qual o principal, ou seja, a sua dívida, bem como aí os encargos financeiros, vão ser restituídos aí ao credor do capital. Então, quando você vai lá e compra um determinado imóvel, um determinado veículo e financia esse veículo, tá? É algum credor que está lhe concedendo aí esse crédito. Então, esse sistema de amortização vai determinar para a gente como esse principal e os encargos desse financiamento serão devolvidos aí para o credor, tá? Então é interessante, pessoal, que a gente conheça aí alguns termos aí que vão ser empregados aí nesses sistemas de amortização. O primeiro deles, os chamados encargos ou despesas aí financeiras. Aqui, esses encargos aí, essas despesas financeiras, basicamente elas serão representadas aí pelos juros aí da nossa operação, tá? Isso aí é o custo para o devedor, obviamente, é ele que vai pagar o financiamento, então é um custo para ele e um retorno para o credor. Então, a pessoa aí que lhe empresta aí, ele vai ter o retorno basicamente em função desses juros aí que serão devolvidos para ele, tá? Esses encargos financeiros, pessoal, eles podem ser aí pré-fixados ou pós-fixados. Um outro termo aí, termo extremamente importante, é a amortização, tá? Essa amortização, pessoal, ela vai se referir basicamente à forma aí como o principal ele é devolvido aí para o credor, tá? Esse principal vai ser devolvido aí mediante as parcelas. Essas parcelas elas serão o quê? Periódicas ou não periódicas, tá? Outro termo importante aí é o saldo devedor, que vai representar o valor principal aí da dívida em determinado momento, após a dedução do valor que já foi pago aí sob a forma de amortização. Tá? Então, toda vez que eu pago lá uma parcela e nessa parcela tem um determinado valor que amortiza aí uma parte desse saldo devedor, tá? Isso precisa ser recalculado. Outro termo, prestação. Essa prestação, pessoal, ela vai ser composta basicamente do valor da amortização mais os encargos financeiros aí que tenham acontecido aí nesse período. Então, eu tenho que a minha prestação é basicamente a amortização mais os encargos financeiros, tá? E o último termo aí, importante também, é a carência, tá? Essa carência nada mais é do que um diferimento aí na data convencional do início aí do pagamento. Eu contratei lá um financiamento e tenho 3 meses lá de carência. Significa que eu não vou pagar o principal no primeiro mês, no segundo mês e no terceiro mês. Então, eu começo a efetuar aí pagamentos e amortizações aí daquele valor após o terceiro mês, tá? Basicamente, essa aí era a teoria, tá?